troca de tiros acontece no meio da rua. 2 vigilantes aparecem correndo desesperados, tropeçam e caem no chão. Eles tentam se esconder embaixo do veículo. Repare que um dos vigias joga o malote na calçada, em uma tentativa de preservar a vida. Os tiros não param em nenhum momento. É uma quadrilha atacando mais um carro forte. Um dos bandidos está com um capuz branco. Ele se aproxima e revista os vigilantes. Procura pelas armas das vítimas e pega cada uma delas. O comparsa dá cobertura atrás do poste. Um terceiro criminoso aparece. Ele está de colete à prova de balas e com uma arma longa nas mãos. É uma calibre 12. O suspeito passa correndo e pega o malote no chão. O bandido que revistava os vigilantes parece dar um tiro em direção às vítimas. Depois, o trio foge. Nós mostramos o caso ao vivo aqui no Brasil Urgente. O helicóptero da Band flagrou a movimentação no local logo depois da fuga dos criminosos. E a informação da Polícia Militar é de que os bandidos fugiram em 2 carros. Um roubo a um carro forte, em que houve um confronto. E nesse confronto, a informação que nós obtivemos foi que uma mulher foi baleada, ela foi socorrida. Não temos atualização em relação ao estado de saúde dela. O confronto teria ocorrido entre os seguranças que estavam no carro forte e os criminosos que tentavam efetuar o roubo. O crime aconteceu quando o carro forte chegou nessa lotérica, que fica no Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Era final da tarde. Os vigilantes estavam recolhendo o dinheiro da lotérica e quando voltavam para o veículo foram rendidos por pelo menos 3 bandidos armados. A intensa troca de tiros entre os criminosos e os vigias assustou os comerciantes e os moradores. Primeiro começou assim, pá, pá, pá. Os caras chegaram um de cada lado, o segurança do carro forte reagiu. E aí começou o tiroteio, porque aí os bandidos reagiram também. Foram tantos tiros sem direção que o furgão que estava parado no estacionamento do mercado foi atingido por 2 tiros. Um dos vigilantes foi ferido e uma mulher também foi baleada. Os bandidos fugiram levando o malote que tinha sido recolhido da lotérica e as armas dos vigilantes. A ação extremamente violenta é mais um motivo de preocupação para os moradores que não se sentem seguros aqui. Eu moro aqui, tenho minhas casas aqui, moro no sítio, lá é muito tranquilo, mas aqui, nossa, eu tô assim assustada porque o Parque Paraíso tá desse jeito, com essas coisas, com tudo isso acontecendo, é cruel, né? Foram ao menos 10 tiros disparados durante o assalto. Violência que deixou os comerciantes apavorados no Parque Paraíso, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A lotérica onde os vigilantes estavam quando foram rendidos amanheceu fechada. Ressaca da audácia dos bandidos, que deixou momentos de terror na memória das testemunhas. Aí daqui a pouco a minha filha gritando lá no caixa, falou, mãe, é tiro. Eu falei, será? Eu falei, nem vai lá na frente, né? Na verdade, a gente não chegou nem a ver o rosto das pessoas. Só vimos na hora que o pessoal começou a correr, começou a gritar, e minha filha ficou apavorada. A gente não conseguiu nem abaixar as portas, porque foi muito tenso. Mas foi terrível. Mais ou menos uns 10 tiros, foi muito tiro mesmo. Quem estava na rua correu para se proteger e com medo muita gente acabou entrando naquele mercado. Mas uma mulher, cliente da lotérica e que estava aqui na hora do crime, foi atingida no ombro, vítima da troca de tiros entre os criminosos e os vigilantes do carro forte. Não vi o rosto dela, não sei quem é a moça, entendeu? Que foi baleada, mas a gente viu na hora que os policiais levou ela, entendeu? Ela estava bem ensanguentada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra. O estado de saúde da paciente não foi informado, mas o tiro não foi fatal. O roubo deixou mais uma vítima. Um dos vigilantes também foi ferido. Ele estava embaixo do carro forte e não foi poupado pelos assaltantes. Um tiro acertou a perna dele. O vigia também foi socorrido e sobreviveu ao disparo. Isso aí eu vi aí na hora que ele saiu mancando ainda, ele estava mancando. Aí foi na hora que chegou os policiais, aí o pessoal já ficou tudo em pânico aqui, escondido. Foi muito tiro. A moça dali da farmácia também já ficou passando mal. A gente fica com medo de bala perdida, né? Esse que é o problema. Os bandidos que atacaram o carro forte conseguiram fugir levando um malote. Os criminosos seguiram para São Paulo e até amanhã desta sexta-feira não foram localizados.
O mercado do Seu Eloy ficou no meio do fogo cruzado. O comércio fica ao lado da lotérica, onde o ataque de uma quadrilha começou. Os criminosos queriam dinheiro e vigilantes de um carro forte recolhiam um malote do local, momento em que os bandidos agiram. Os vigias reagiram e entraram em confronto com os criminosos. O dono do mercado viu pelas câmeras de segurança o desespero dos vigilantes, que por pouco não perderam a vida. Me parece que o cara puxou umas 3 vezes para atirar no vigilante, mas não saiu os projéteis, né? Eles só não morreram porque acho que o revólver não saiu, senão com certeza teria morrido, né? O furgão do mercado foi atingido por 2 tiros e o comércio teve que fechar as portas para o trabalho da perícia. Foram recolhidas cápsulas que estavam espalhadas pela área. Com o material vai ser possível identificar o calibre da arma usada pelos bandidos. A polícia já trabalha para identificar os criminosos e acredita que essa quadrilha é composta por pelo menos 8 bandidos. A ação teria sido planejada, já que o crime aconteceu no exato momento em que o malote era transportado. O comerciante que testemunhou o crime lembra que a mesma lotérica já tinha sido assaltada outras vezes e investiu em segurança, dificultando a ação dos bandidos. É que, na verdade, tipo assim, o que eles queriam era um malote, porque a lotérica foi assaltada uns 2 meses atrás. Aí eles botaram um sistema de segurança, então os caras devem ter percebido que para entrar lá é mais difícil, daí eles visualizaram o quê? Na minha opinião, o que a gente pensou, né? Eles querem um malote. Imagens das câmeras de segurança podem ajudar no trabalho da polícia. Apenas 3 bandidos aparecem nas gravações e todos com os rostos cobertos. A polícia também precisa descobrir se a quadrilha teve acesso a algum tipo de informação privilegiada sobre a movimentação da lotérica ou sobre o roteiro do carro forte. O crime, como tudo aconteceu, gerou revolta nos comerciantes, que vivem reféns da insegurança. Você pensa um monte de coisa, mas é o reflexo do nosso país, né? Então, não tem o que falar. Dá medo, mas você tem que enfrentar o dia a dia.